Olá pessoal, hoje é dia 7 de outubro de 2019 e agora já é umas 7h30 da noite mais ou menos. Eu acabei de assistir o primeiro episódio da quarta temporada de Mr. Robot e eu tô tentando meio que processar ainda o que eu acabei de ver. Eu tenho que ser honesto que nem em 1 milhão de anos eu poderia prever alguns eventos que aconteceram nesse episódio. Foi tão chocante que eu ainda tô tentando processar que porra que acabou de acontecer. Muito surpreendente. Olha, sinceramente, eu não esperava, 90% do que aconteceu ali, certo? E foi exatamente essa a intenção, né? Geralmente, se você observa o primeiro episódio de cada temporada, eles mais ou menos seguem um padrão específico de algo que você espera, certo? A primeira temporada é assim, a segunda não é. A segunda ela é bem diferente nesse aspecto. Apesar de ela não ser tão surpreendente, né? O primeiro episódio da segunda, eu digo. E a terceira temporada, ela é bem padronizada nesse aspecto também de você já sabe o que espera, mais ou menos. Agora eu tenho que dizer que essa quarta temporada, ela quebrou minhas pernas. Eu não esperava disso. Não esperava. Quer dizer, a parte da Angela, tudo bem. O início do episódio, até aí, fazia sentido. Se você observar os trailers que saiu, eu tava observando tudo desde o início. E você observa que eles usavam algumas cenas. Tem uma cena, inclusive, foi a primeira vez que a Angela encontra com o Leon, né? Que é uma cena onde o Elliot ele vai pro apartamento dele. E aí ele encontra a Angela do lado de fora e os dois entram pro apartamento e o Leon está lá, certo? Então, aí tem exatamente essa cena onde a Angela vê o Leon, é uma das cenas que está no trailer, e a outra cena é justamente aquele momento com com o Philip Price, justamente aquele momento com o Philip Price, onde a Angela tá na parte de fora da casa dele, certo? Então são essas somente duas cenas que aparecem, uma é da temporada anterior e a outra é uma cena que se passa imediatamente depois da temporada anterior, certo? Uma cena diferente, mas no mesmo lugar, a Angela tá com a mesma roupa. Então pra mim já tá muito claro que ela ia ser assassinada, provavelmente no primeiro episódio. Eu falei isso pra vocês no vídeo anterior, na parte 9 aí, que aliás que foi um vídeo que eu gravei eu gravei acho que foi na sexta-feira passada, mas eu tive um problema no meu computador em relação à edição. O programa que eu faço edições, ele tava dando um BO aí. Eu acabei descobrindo que era só uma configuração no fim das contas, mas eu demorei pra descobrir isso aí, e no final das contas isso acabou me atrasando, e é por isso que eu só postei agora. E é exatamente por isso que eu postei, né, mais tarde. Ele devia ter saído no domingo, né? No dia da estreia eu ia postar esse vídeo, a parte 9. Mas acabou demorando por conta disso. E é exatamente por isso, né, como eu disse pra vocês, por causa do trailer e das poucas aparições de Angela no trailer, e pelo fato de ela ser uma personagem tão importante, ela não aparecer em momento nenhum, em dois momentos, e um deles é da temporada anterior, e o outro se passa na temporada, né, o outro se passa desde a última cena que a gente viu ela, então pra mim tava bem claro que isso ia acontecer, certo? Mas agora o resto do episódio, a partir daí, meu Deus do céu, eu não esperava, não tinha como prever isso aí. Para começar, eu sabia que a série ia mudar muitos aspectos, porque é aquilo que eu ando falando pra vocês há muito tempo, eu já fiz vários vídeos sobre isso, onde eu falo que a cada temporada Mr. Robot muda, né? O Ismail ele muda propositalmente a forma como ele filma, algumas coisas ele exagera, algumas coisas ele aumenta, a diferença entre a primeira temporada e a segunda é absurda em termos de fotografia, em termos de enquadramento da câmera. Se você observar, o enquadramento da câmera da segunda temporada é incrivelmente mais exagerado do que da primeira. A fotografia é muito mais escura. A terceira temporada ela segue um padrão onde o enquadramento ele é centralizado e a fotografia é um pouco mais clara. Já a quarta temporada ela muda tudo, certo? O Ismail tá pouco se fudendo para enquadramento. Você vê que isso não é uma coisa relevante, nem nesse aspecto. Ele tá ligando para movimento. A forma como é filmado, meu Deus do céu, transforma um negócio num outro nível. E você vê que essa temporada, em relação à filmagem, ela é mais focada em movimento do que em enquadramento, certo? Eu acredito, aliás, por isso que o nome dos episódios devem ter mudado, porque se você observar, o último episódio da temporada, ele já era diferente, né, dos outros. Ele chamava Shutdown, e ele não tinha aquele estilo de código que tinha, né, de código de vídeo que tinha os outros episódios. E aí você vê que o episódio dessa quarta temporada, o primeiro, o nome dele, se eu não me engano, é 401 Unautorizado.
não autorizada. 401. 401 é normalmente o número de página, né, que eles usam. Isso é uma coisa que aparece no roteiro. Em vez de eles colocarem o quarto episódio da primeira temporada, eles colocam 401, porque é assim que se lê no roteiro. Entende? Então, você vê que ele muda aquela forma de código, você vê que mudou desde o shutdown da temporada passada, mas você vê que é proposital. Você vê que a quarta temporada é intencionalmente provavelmente ser a mais diferente de todas. E ela foi bastante surpreendente, como eu disse, eu não esperava. Eu não podia esperar, cara. Eu terminei de assistir o episódio agora e eu terminei o episódio e decidi gravar isso aqui. Eu já tinha em mente fazer um podcast, eu falei pra vocês há muito tempo, mas assim que eu terminei de assistir o episódio, eu soube que eu já tinha que gravar na hora, sem roteiro, sem porra nenhuma, porque eu precisava tirar do meu peito o que eu precisava falar, e também porque uma forma... A razão, aliás, de eu ter escolhido fazer podcast nessa temporada final é porque essa é uma forma onde eu posso expressar minha opinião pra vocês o mais rápido possível. Porque, querendo ou não, meus vídeos, como vocês sabem, eles demoram muito, eles são longos. Eu tendo a fazer aí de 40 minutos a 1 hora cada vídeo. Esse é mais ou menos o meu formato, é o jeito que eu gosto do meu formato, eu gosto de vídeos longos, e eu não pretendo parar de fazer isso. Só que o problema de vídeos longos e detalhados é que eles, né, dão trabalho para ser feitos, especialmente em termos de edição, não é rápido, não é fácil. E, enfim, né, eu não vou poder postar o vídeo no dia seguinte depois de já ter assistido o episódio. Simplesmente é impossível para mim, lamento. Então eu acho que o podcast é a melhor forma de eu poder expressar minha opinião o mais rápido possível. Certo? Tendo isso em mente, é exatamente por isso que eu tô fazendo o podcast e eu vou fazer um por cada episódio dessa temporada. Então são 13 podcasts no total e vai finalizar 100, certo? Enquanto são mais 14... Não... Atualmente acho que são mais 13 vídeos que eu vou postar, 13 vídeos de análise, né, 13 vídeos das teorias de Mr. Robot, e também vai ter esses 13 podcasts, entenderam? Então, vocês vão ser bem abastecidos aí de conteúdo de Mr. Robot até a temporada final terminar, né, até a série de fato terminar. Qualquer dúvida, me diga nos comentários aí o que você acha, o que você pensa desse formato, o que você acha que eu devo mudar e coisas desse tipo, porque diferente dos outros vídeos, né, onde eu faço, isso daqui é feito sem roteiro nenhum, sem planejamento nenhum, eu simplesmente falo o que eu acabei de ver, certo? Então vamos começar a análise, certo? E a primeira coisa que eu queria dizer é que a coisa mais notável no episódio, assim que ele inicia, é que, assim como todo episódio de Mr. Robot, ele tem aquela intro, né, que ela tem aquele recap, né, mostrando tudo. E o mais da hora é como a transição do recap pra cena nova filmada, porque dá pra ver que foi uma cena filmada nova, né? Ela não é uma cena que foi filmada na terceira temporada. Você vê que ela realmente muda, né? Ela é diferente, ela foi filmada agora. E aí você vê que como eles fizeram isso muito bem feito, porque começa o recap, começa o negócio da Angela, enfim e tal. E aí do nada... aquela conversa em cortes que a gente tinha visto na temporada passada, ela continua, certo? Onde o Philip Price tá falando com a Angela, e ele basicamente tentando implorar pra ela, na verdade, pedir pro White Rose manter ela viva, certo? Porque ela disse, né, eles estavam tendo essa conversa, sinceramente, eu não acho que ela soubesse que ela sabia exatamente que ela estava sendo gravada, mas o Philip Price estava com um grampo, então tinha toda uma equipe aí do White Rose ouvindo de longe o que estava acontecendo. O White Rose tá sempre ouvindo, né? Esse é o ponto que o Elliot diz no final do episódio, né? Ela tá sempre ouvindo. E... Enfim, o Philip Price tá com esse grampo, e a Angela, né? Ela tá falando tal, dizendo que ela esperava que não fosse uma ilusão, que ela precisava acreditar num propósito, que ela e a mãe dela iam se reunir novamente. E ela diz que não importa o que Philip Price diga ou faça, ela vai atrás do White Rose para desmascarar ele, porque, né, o que ele fez com ela foi absolutamente terrível, ele usou ela, certo? E no fim das contas é isso que ela diz, e na hora o Philip Price ele já entra em choque, ele já começa a falar, você não devia ter feito isso, eu não queria que você dissesse isso, e aí a gente vê a Angela olhando pro nada, do nada, e aí você sabe que tem alguma coisa acontecendo, né? Tem o pessoal da Dark Army de longe, e aí ela já entende o que vai acontecer, ele entende o que vai acontecer, e esse momento é chocante, porque em momento nenhum a câmera mostra o que a Angela tá vendo, mas ao mesmo tempo a gente sabe, sem ver, entende? Isso é foda demais. E o que acontece depois é aquilo que os meios sempre faz com a violência, né?
Porque se você observar a primeira temporada, por exemplo, tem uma cena da primeira temporada onde o Tyrell tá espancando um morador de rua. Se você observar a cena, e eu te convido a assistir a primeira temporada, ou esse episódio em questão, se eu não me engano é o terceiro episódio, eu posso estar enganado, mas eu acho que é o terceiro episódio da primeira temporada. O Tyrell, ele tá espancando um morador de rua, e assim que ele começa a bater no morador de rua, a câmera ela vai pra longe, certo? A violência em Mr. Robot nunca de fato é mostrada. Isso também me lembra aquele incidente na segunda temporada onde a Darlene tá na cafeteria com o Cisco, e a Dawn vai até eles, e aí aparecem os dois motoqueiros da Dark Army dando tiro, sabe? Toda a cena é acompanhada de longe, certo? Vocês lembram disso, acontece de longe. Então o Smail nunca gosta de mostrar a violência. Essa é uma das coisas que eu gosto de Mr. Robot, a violência nunca é explícita, entende? Então eles mostram, na verdade, o Smail chega a filmar a Angela sendo filmada, tomando um tiro, mas isso acontece de longe. Então a gente sabe que ela morreu. E é engraçado também que a gente acaba descobrindo mais tarde no episódio que o White Rose mandou, na verdade, né, uma foto da Angela morta pro Elliot. Né, uma foto onde, aparentemente, pelo que o Elliot diz, os miolos dela explodidos e a gente vê o rosto dela, né? Um pequeno glint, certo? É quase um segundo mesmo, onde aparece, um microsegundo, é menos que um segundo, onde aparece a foto da Angela, né? Só que é tão rápido que não tem como o telespectador ver. É como se fosse o Elliot se lembrando daquilo, mas ao mesmo tempo não tentando se lembrar, sabe? E aí esse é outro momento onde a série, né, não mostra a violência, é o padrão do Smail. Ele adora fazer isso aí, ele gosta de fazer algo chocante sem te mostrar, certo? Eu acho isso do caralho. Tem um filme muito bom que faz isso, o nome é Animais Noturnos, que é um filme onde ele te mostra... Ele lida com cenas incrivelmente violentas e ele não precisa nem te mostrar essas cenas, ela simplesmente... Você antecipa o que vai acontecer, sabe? E quando acontece, você não vê. É foda demais. Eu acho que isso é muito mais efetivo do que você mostrar a violência. Né? Eu acho mais efetivo você não mostrar algo acontecer do que mostrar, porque se você não mostrar, você imagina, certo? Então você transforma aquela situação em algo chocante. E é exatamente por isso que a morte da Angela foi tão impactante, porque foi no início da temporada, foi do nada, e é isso aí. Uma das personagens mais importantes de toda a série morta nos primeiros segundos do episódio, tá ligado? Lide com isso. Foda-se você. É engraçado porque mais tarde no episódio o Mr. Robot ele começa a falar com o amigo imaginário e ele mesmo diz que ele tá pouco se fudendo pra gente. Então é toda uma ideia de foda-se o telespectador, sabe? É um lance que o Smail ele costuma fazer também, onde ele apresenta ideias, né? Ele apresentou as ideias do Tyrell, onde o Elliot diz na segunda temporada lá que ele e o Mr. Robot são a mesma pessoa, e no final das contas não é o que acontece, o Elliot acaba levando um tiro assim mesmo, porque o Tyrell, na verdade, é um indivíduo separado dele. Ele é uma pessoa real. O Elliot não acreditava nisso em algum momento, mas é o que aconteceu. E o mesmo vale com esse negócio de viagem no tempo, que, enfim, não vai acontecer, caso você espere que isso aconteça. O Smail ele sempre acaba quebrando esses padrões do que as pessoas realmente esperam e destruindo o telespectador em segundos. Então o que eu acho que o Mr. Robot quis dizer com eu tô pouco me fudendo pro amigo imaginário é basicamente isso, né? É uma mensagem bem clara que você, né, como a série sempre deixou claro, especialmente na terceira temporada, que você não pode esperar ter aquilo que você quer em Mr. Robot. Não é uma série sobre isso. É uma série sobre desenvolvimento de personagens e não sobre expectativas do público. Certo? O Smail ele faz o que tem que fazer pelo necessário da história e não pelo que você espera ou deseja da história. Simples assim. Então é basicamente como a Joanna foi morta na terceira temporada, né? A Joanna é morta no segundo episódio da terceira temporada, mas como eu disse pra vocês lá na parte 8 das teorias de Mr. Robot, Mr. Robot não segue exatamente uma estrutura por temporada. Como eu disse, ela muda por temporada. Certo? Ela muda a narrativa, a forma como as coisas vão acontecer, a fotografia, a forma como é filmado. Mas a história em si, do início ao fim, a estrutura de narrativa, eu digo, ela não é afetada. Certo? Então aquela ideia do primeiro, do segundo e do terceiro ato, eles estão acontecendo. Certo? Não importa qual temporada é. Então, basicamente, por mais que a Angela tenha sido morta na quarta e última temporada, no primeiro episódio da quarta e última temporada, sendo que a gente vai ter 12 episódios sem a presença dela, você tem que se lembrar que ela na verdade morreu no terceiro ato da história, certo? O que é uma coisa engraçada, porque você observa que eu tava esperando que o primeiro episódio ele fosse aquela jornada da narrativa da jornada do herói, que é chamada de O Caminho de Volta, né? Que é onde o herói ele realmente começa
a se estabelecer, enfim. E no final das contas você vê que não foi um momento de estabilização pro Elliot. Quer dizer, é um momento onde ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe as pessoas que ele tem que pegar, ele sabe como impedir o plano de White Rose, mais ou menos, eu digo, mas ainda assim não é o caminho de volta, não é o Elliot retornando com um objetivo específico. Ele tem um objetivo específico, mas ele não está exatamente lá, entende? E aí a forma como o episódio termina é justamente a prova disso. É justamente a prova de que o Elliot realmente não tá no controle suficiente quanto ele achava que tava. O White Rose, ou nesse caso o Philip Price, né, provando aí o seu poder, pode matar ele a qualquer momento. Simples assim. Então é bastante inacreditável. Depois da morte de Angela, a gente corta direto pro Philip Price falando no telefone com o White Rose. E a gente vê o White Rose na ilha particular dele de novo, né? E aí depois disso a gente já corta pra entrada do episódio. E aí a gente acaba vendo esse lance de o Elliot tá hackeando algumas pessoas justamente pra tentar parar o White Rose, certo? Ele tá puto mais do que nunca. E em vez de ele estar tentando hackear para ajudar o plano de White Rose, que é o que ele supostamente devia estar fazendo, já que o White Rose está ameaçando a irmã dele, né? Ele está tentando se vingar do White Rose pela morte de Angela, certo? E é justamente isso que acaba criando aquele honeypot no final do episódio, que é justamente uma armadilha, né? No final, o Elliot tenta... todo episódio é o Elliot hackeando, né? Indo por uma sequência de pessoas, uma sequência de lugares, na tentativa de arranjar algo pra desmascarar o White Rose, e no final das contas essas tentativas são todas falhas, porque o White Rose, na verdade, tava armando uma armadilha pra ele desde o início, certo? E o Elliot acaba caindo como um patinho, a Dark Army pega ele, e o Elliot acaba caindo como um patinho. Só que a questão, é uma questão levantada no final do episódio, será que foi realmente a Dark Army que pegou o Elliot? Porque no final das contas quem aparece é o Philip Price. E essa é a parte chocante do final, porque você percebe que o Philip Price, na verdade, vai ajudar ele, e não matá-lo, né? Então é exatamente por isso que é foda demais, certo? É inclusive bem interessante, porque no final do episódio, quando o Elliot ele realmente cai e começa a ter aquela reação de que vai morrer mesmo, que os caras deram alguma coisa pra ele ter overdose, é quando mostra uns flashes assim de toda a jornada do Elliot desde o início, desde o primeiro episódio, e nesse momento eu pensei, caralho, até o momento final, onde eles pegaram a droga e injetaram nele, eu ainda tava com esperança de que alguma coisa ia acontecer, pra impedir que aquilo acontecesse. Mas no final das contas nada aconteceu, os caras largaram ele tentou puxar o telefone com o pé, não conseguiu, aí eu pensei, fudeu, aí mostrou a porra dos flashes, né, como se fosse a vida inteira do Elliot passando diante dos seus olhos, né, toda a jornada dele, e aí no fim das contas a tela escurece, o Elliot cai morto, a gente vê aquele flash da família dele falando, né? Como a mãe dele falando, não esperava que ia acabar assim, mas acabou. Aí você fica, caralho, fudeu. E aí a tela escurece, e aí aparece produtor executivo Sam Esmail, e você pensa, caralho, não é possível que acabou. Só que eu já tava conformado, tá ligado? Nesses segundos que apareceu o produtor executivo Sam Esmail, eu já me conformei, eu já fiquei, caralho, o Sam Esmail fez provavelmente o final mais surpreendente da história de todas as séries. Porque é o seguinte, se aquilo fosse real, vamos supor, que aquele episódio fosse realmente o fim de toda a série, então na verdade todos os trailers que foram mostrados e as cenas, na verdade foram trailers falsos. Então o Smail teria filmado outras coisas, eu já comecei a brisar, tá ligado? Você me conhece. O Smail teria filmado outras coisas, feito trailers falsos, com outros personagens e tal, forjando uma narrativa pra temporada final, quando no final das contas, tudo que ele gravou nesses 2 anos foi um episódio. Ele teria gravado um episódio. E tudo isso eu pensei nos 2 segundos que apareceu ali o produtor executivo Sam Esmail, sabe? A tela escureceu. Eu pensei tudo nisso naqueles 2 segundos. Eu já imaginei tudo isso aí. E aí eu fiquei, caralho, que porra, hein? Foi o final mais surpreendente de todos. Foi um final mais surpreendente do que o final de The Sopranos, que é um final onde você acha que tal... Eu não vou dar spoiler, mas você acha que alguma coisa vai acontecer nesse final. Alguma coisa chocante, digamos assim. E aí, no final das contas, corta pro preto e vai pros créditos. E aí nada acontece. O final do The Sopranos muita gente considera como brilhante justamente porque ele não te mostra o que vai acontecer no final. Certo? Ele simplesmente corta porque a ideia do criador é não é o David Simon, acho que é outro nome, o criador de The Sopranos. Eu não vou lembrar agora. Mas uma coisa que ele disse é
que ele não achou que o personagem do Tony Soprano merecia um final, certo? Então ele não queria finalizar a história do Tony Soprano, ele tinha uma ideia de como poderia acontecer, mas em vez de ele finalizar, ele realmente decidiu não mostrar. E ele não mostrou. E aí ele só cortou pro preto e foi direto pros créditos. É quase como se um pedaço do episódio tivesse sumido, certo? E eu meio que pensei que, caralho, o final de Mr. Robot foi mais surpreendente do que esse. Porque o Ismael, ele filmou um monte de trailer falso. Ele filmou um episódio, ele deu um prazo de 2 anos pra filmar a porra de um episódio. Ele fez provavelmente o episódio mais bem filmado dele, mas foi um episódio. E aí ele pega e mata o Elliot, pega e mata o protagonista, e já era. Certo? Ele tem ele mesmo. O tão chocante disso é que é o Ismael na cozinha. É o Ismael que pega a porra da seringa, injeta no braço do Elliot e diz adeus, amigo. É brilhante. É brilhante. Tudo naquele meio segundo onde a tela escureceu, eu pensei em tudo isso e pensei, faz todo sentido. Seria perfeito se o final terminasse aqui agora. Claro que eu ia odiar, porque eu gostaria de ver o que ia acontecer. Eu queria ver as narrativas finalizando, todo esse lance da Dawn, do White Rose, mas eu não posso negar que seria brilhante. Seria o final mais surpreendente de todos os tempos, de longe. Eles pegam e anunciam que vai ter 3 episódios e no final das contas você só tá em um e você mata o protagonista. O que pode mais ser surpreendente do que isso? Nada. 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 Lamento. Como fã, felizmente não foi o que aconteceu. Porque logo depois eles voltam nos créditos por um segundo assim, produtor executivo Sam Esmail, do nada volta pro Elliot e a gente escuta a porta dele abrindo e alguém injetando um negócio no nariz dele que deve ser uma espécie de antídoto pra ele meio que voltar do veneno que os caras colocaram nele, né? E aí aparece o Philip Price no final do episódio e aí você meio que entende que os dois vão trabalhar junto a partir de agora, né? O Philip Price também tá puto pelo fato da Angela ter morrido e é meio que essa motivação que vai gerar essa parceria deles com o passar da temporada, né? Eu não sei nem o que dizer, é surpreendente, é inacreditável, é magnífico, eu não sei o que esperar dos próximos episódios, agora eu já não sei mais de nada. Eu ainda acredito que a série em algum momento vai seguir o caminho de volta, né? Vai seguir a narrativa estipulada que ela tá criando desde o primeiro episódio, mas isso tem muito tempo pra acontecer, porque você tem que lembrar que são 13 episódios, certo? Dá pra você fazer muita coisa até você realmente estabelecer onde as coisas vão virar, onde o Elliot vai fazer tal coisa e tal. E cara, se o primeiro episódio foi tão surpreendente assim, você imagina o resto da temporada. Meu Deus do céu. Eu realmente tô em choque até agora. Eu vou passar a noite pensando nisso. Eu provavelmente nem vou dormir direito hoje. E eu vou demorar um tempo pra processar isso aí. Amanhã eu vou estar postando esse vídeo que eu tô gravando agora, eu vou começar a editar amanhã. Hoje eu só gravei, eu assisti, gravei, mas eu vou editar amanhã e amanhã eu vou postar pra vocês. E aí logo em seguida eu vou começar a dar início à parte 10 das teorias de Mr. Robot, que é justamente a análise do episódio em si, do jeito que eu costumo fazer, certo? Não é um podcast de só áudio, é uma análise, certo? Com tudo que vocês têm direito, vocês já sabem como meus vídeos funcionam. E é isso, ele vai provavelmente sair aí no final da semana, certo? Lá pra quinta, sexta-feira talvez. Talvez antes, talvez não, depois, sei lá. Eu nunca sei como o processo vai acontecer, eu me deixo levar. É exatamente por isso que eu consigo manter os vídeos com tanta qualidade, porque eu tento dar o máximo de tempo possível pra manter o vídeo o mais impecável possível, digamos assim. Então, justamente por conta disso, esse podcast está servindo para eu trazer para vocês meus insights, as minhas opiniões, o mais rápido possível. E ao mesmo tempo eu tenho tempo suficiente para poder desenvolver os vídeos da forma que eu achar mais correta, certo? Dito isso, eu quero agradecer a todos do canal pelo apoio, pelo incentivo de vocês para eu continuar fazendo vídeo. Se não fosse por vocês, eu não estaria mais fazendo vídeos. Mas o episódio final da série deve ser exibido lá pro Natal, certo? São meses aí, a gente vai ter uns 3 meses. A gente vai ter ainda uns 2 meses e pouco, uns 2 meses e meio aí. A gente vai ter uns 2 meses e meio, mais ou menos, pro final da série, certo? Então a gente vai estar vendo o episódio final lá, provavelmente na véspera do Natal, no dia 23, 21, sei lá. Vai ser por aí. Eu acho que foi uma das coisas mais surpreendentes que eu já assisti em toda a minha vida. E eu não falo isso brincando não, viu? E isso porque a gente tá falando só do primeiro episódio. Você imagina o resto, meu amigo. Você imagina o resto. Então é isso aí, a gente se vê logo na parte 10 das teorias de Mr. Robot. E até mais.